Olá, minha irmã, graça e paz, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2024, novamente reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. Nossa esperança é que nós consigamos, abrindo a palavra do Senhor, encontrar nela orientação para a nossa vida. Nós vamos, nesse instante, orar, pedindo a que Ele nos abençoe e nos ajude nesse momento. Vamos orar? Deus Santo e bendito, graças te rendemos, Senhor, queremos louvar e bendizer o seu nome. Te agradecemos, meu Pai, por privilégio de servirmos ao Senhor, de sermos contados entre o teu povo, de andarmos, meu Deus, debaixo da tua graça e misericórdia. Queremos, meu Pai, te agradecer por momentos como esse, onde podemos parar a nossa rotina, abrir a tua palavra e meditar nela. Dá-nos, ó Senhor, sabedoria em tudo o que vamos fazer. Conduz-nos nesse momento, é no nome de Cristo que nós te rogamos. Amém. Queridos, nós vamos fazer leitura no livro dos Salmos, Salmo de número 138. Salmo de número 138 nos diz assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Vamos cantar ao Senhor um cântico? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos homens a ti louvarei louvores. Na presença dos homens a ti cantarei louvores. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo de número 7. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Nós faremos a leitura do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Atos, capítulo 7, versículos de 1 a 8. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura, é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã.
E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu disse, Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nesse momento, meu Pai, que estamos diante de Ti, queremos Te rogar graça e misericórdia, para que saibamos, meu Deus, discernir a Sua palavra. No nome de Cristo Jesus, que nós Te rogamos. Amém. Queridos, alguns debates religiosos são sempre travados e, no geral, eles são travados para não se encontrar nenhuma solução mesmo. Alguns pontos, então, são estabelecidos como prioritários, quando, na verdade, deveriam ser secundários e vice-versa. Nesse sentido, dentro desses debates, geralmente se tomam assuntos secundários e se eleva como se eles fossem assuntos muito importantes e dá-se tanto foco a eles que, na verdade, desfoca aquilo que realmente era prioritário. Um exemplo disso, muito claro, dentro desses debates teológicos, é a conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana ao lado de um poço. Jesus começa a conversar com ela e começa a sondar a sua vida e cavar no fundo do seu coração, e aos poucos ela começa a ser exposta em suas necessidades. O que o Senhor estava levantando ali são questões realmente importantes que dizem respeito à salvação, à necessidade do homem, dessa transformação interna e assim por diante. São assuntos prioritários. Mas é interessante que, do nada, ela inverte o assunto e ela começa a falar onde é que se deve adorar, em Jerusalém ou aqui em Samaria. Note que o assunto onde adorar é um assunto interessante para ser debatido, mas, no geral, ele é colocado como primário, quando, na verdade, deveria ser secundário. É isso que acontece sempre. Nós somos sempre tentados a elevar os assuntos secundários às circunstâncias prioritárias, como religiosos que nós somos. E o texto que nós acabamos de ler mostra justamente Estevão colocando as coisas no seu devido lugar, combatendo essa religiosidade vã que, no final das contas, eleva a categoria de prioritário aquele que não é, e a secundário aquele que deveria ser a nossa grande prioridade. O texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler é o discurso do diácono Estevão. Ele surgiu pela primeira vez aí no capítulo número 6, diante de uma necessidade. O texto nos disse que havia uma queixa por parte das viúvas helenistas que elas estavam sendo preteridas na distribuição de cestas. E dentro dessa queixa que foi colocada ali, os apóstolos entenderam que não era prioridade deles abandonar a pregação e a oração para se dedicar aos aspectos sociais que estavam envolvidos naquele instante. Por isso, a recomendação deles foi: escolham homens cheios do Espírito Santo e da sabedoria, para que eles possam conduzir. Eles elegeram esses homens, e a lista está aí no versículo de número 5. E entre esses homens, o primeiro da lista é Estevão. E logo de cara o texto nos diz que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Primeira característica que nós vemos então logo de cara de Estevão: cheio de fé e do Espírito Santo. A mesma coisa vai ser dita no versículo de número 8, cheio de graça e de poder. Um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de poder. Esse homem estava pregando e produzindo muitos milagres. O texto nos diz que ele fazia grandes sinais e prodígios. A sua pregação, no entanto, suscitou perseguição por parte de várias sinagogas de judeus, também igualmente helenistas, ou seja, os judeus que, mesmo morando em Jerusalém, eles eram oriundos de outras nações. Por isso, as suas falas geralmente eram grego, não era o texto, não era a fala hebraica.
como eram os judeus da região. Eles, então, esses mesmos judeus de fala grega, se levantam e tentam, de alguma forma, calar Estevão por meio de argumentos. É impossível, ele está cheio do Espírito Santo, o texto nos diz que ele falava com tanta sabedoria que eles não tinham como debater com ele, e, no entanto, o que é que eles começaram a fazer? Armaram uma armadilha contra Estevão e fizeram com que ele fosse preso debaixo de falsas acusações. O texto nos diz que eles levantaram falsas testemunhas e as acusações eram basicamente de blasfêmia contra Deus e blasfêmia contra Moisés. Como é que funcionava? Versículo de número 13 diz que esse homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a sua lei. Qual era a acusação especificamente? Então, ele estava falando contra o lugar santo e contra a lei, ele estava blasfemando contra Deus e contra Moisés. A acusação está aí no versículo de número 14. Ele diz que seria destruído o templo, versículo 14, e que os costumes de Moisés iriam se encerrar, versículo 14. Basicamente era esse. Existe um fundo de verdade nisso, mas toda verdade mal explicada, ela se torna mentira. E é isso que acontece aqui. Você tem uma verdade que foi distorcida. E o que vai acontecer agora no capítulo 7? O Estevão está diante do Sinédrio, no meio de um julgamento complicado. Estão reunidos aqui os 70 anciãos de Israel, junto com o sumo sacerdote, maioria absoluta, família do sumo sacerdote. Nós já vimos isso. É a terceira vez que o Sinédrio se reúne aqui, só no livro de Atos. Na primeira vez foi com Pedro e João, tentaram, mas não conseguiram calar. Depois foi com os 12, tentaram, mas não conseguiram calar. Agora, com Estevão, eles estão reunidos novamente. O que acontece aqui é que Estevão vai se defender, e aí nós temos o sermão de Estevão, o que é um texto grande, é o maior capítulo do livro de Atos. Ele vai aqui do versículo de número 1 até o versículo de número 53, que do 54 até o versículo 60 é a conclusão do que vai acontecer com Estevão. Nós já conhecemos um pouco da história. Estevão faz um sermão fantástico. Ele está não só colocando uma defesa diante das acusações, que é, ele está falando contra Deus e contra Moisés, porque ele estava dizendo que o templo seria destruído e que os costumes de Moisés seriam abolidos. Ele está se defendendo disso, e para isso ele faz uma abordagem de todo o Antigo Testamento. Ele vai trabalhar o livro de Gênesis, ele vai trabalhar o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ele vai trabalhar o livro de Juízes, trabalhar o livro dos Reis, e ele vai pensando também alguns aspectos dos profetas, juntando tudo e formulando a sua defesa. Dentro dessa defesa, note que ele vai passando por vários personagens. Por exemplo, a partir do versículo 2, ele vai falar de Abraão. Do versículo 9 em diante, ele fala de José, agora no Egito, até o versículo de número 16. A partir do versículo 17, ele começa a falar de Moisés. E Moisés é onde ele mais trabalha, porque ele fala na primeira fase de Moisés, ainda no Egito, depois a segunda fase de Moisés, agora dentro do deserto, na passagem do deserto. E então chega nos Juízes, ele usa somente um versículo para falar dos Juízes, fala então de Davi e Salomão, a partir do versículo de número 46, e aí no 51 ele inicia com uma aplicação. Então ele vai passando por vários períodos da história. Nós vamos fazer a mesma coisa que ele. Nós vamos pegar cada um desses períodos da história e ir trabalhando. Quem sabe assim nós consigamos entender melhor quais são os pontos de argumentação que ele vai fazendo. Porque aparentemente, numa leitura rápida de todo o sermão de Estevão, parece que ele simplesmente está lembrando, recordando o que a Bíblia diz, as histórias antigas. E ele não está fazendo isso, ele está argumentando. Ele está usando das Escrituras para argumentar em seu favor. E o que é que ele quer provar? Ele quer provar que as discussões que os judeus estão travando aqui no Sinédrio são completamente inócuas, porque, na verdade, eles estão elevando a categoria de fator primordial aquilo que nem Deus considerou importante, que Deus considerou secundário. E eles estão colocando para baixo, eles estão derrubando princípios básicos que o Senhor ensinou, colocando-os como se fossem secundários. Nós já vimos eles fazerem isso o tempo inteiro. Por exemplo, eles têm problemas quando alguém
se levanta contra algumas doutrinas dele, mas ele não tem problema nenhum, por exemplo, em quebrar o mandamento num desejo de assassinato, por exemplo. Então, o mandamento é mais importante do que essas outras leis menores. No entanto, eles preferem quebrar o mandamento, não dizer falso testemunho, no versículo 13, não matar. Eles têm esses desejos assassinos e assim por diante, mas eles não têm problema nenhum com isso. Eles quebram a lei em nome de uma religiosidade vã. Estevão aqui, cheio do Espírito Santo, o texto nos diz que o seu rosto como um rosto... Muito bem. Retornando de onde nós paramos. Então, Estevão, aqui com o rosto de anjo, inicia sua argumentação. Ele vai discorrer sobre como é que ele vai provar que esses conceitos que os judeus possuem, que eles consideram muito importantes, que eles consideram especiais e são secundários, e como os princípios que ele está estabelecendo aqui, que são realmente importantes. Ele fará isso, nós vimos já, seguindo algumas histórias. Hoje nós vamos trabalhar basicamente os patriarcas, que vai do capítulo de número 12 até o capítulo de número 21, até o 26, mais ou menos, ali do livro de Gênesis. O texto inicia no versículo 1 da seguinte maneira, diz assim: então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Olha que interessante, o sumo sacerdote está dando a oportunidade para ele se defender, isso aqui é de praxe. Mas a resposta de Estevão, a maneira como ele começa, mostra que um homem cheio do Espírito Santo, ele não se coloca como um mal educado, como alguém que não dá importância às pessoas ao seu redor, como se ele fosse o máximo possível. Ele está cheio do Espírito Santo a tal ponto que o texto bíblico nos diz que o seu rosto parece rosto de anjo. Mas olha como é que ele fala. Varões, irmãos e pais, ouvi. Eu quero que você notem que a autoridade de Estevão a pregar não desconsidera a autoridade do sumo sacerdote presente ali. Ele os conclama chamando primeiramente de irmãos. Eles são irmãos porque eles são judeus como ele, são israelitas. E como israelitas, eles são irmãos também. Mas ele os chama de pais. E aí a referência de pais é a referência ao mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Eles são autoridades e por isso eles são dignos de honra. Ser digno de honra não significa que eles não vão ouvir algumas verdades. O final do sermão será uma aplicação bem dura. Mas mostra que Estevão tem respeito por eles e os considera na posição que eles ocupam. Para isso, ele fará uma argumentação de igual para igual. Ele não vai simplesmente ignorá-los, ele vai considerá-los como autoridade e vai contrapor os argumentos, sabendo que esses homens têm as habilidades necessárias, o conhecimento bíblico necessário para entender o que ele está argumentando aqui. No caso, ele inicia por Abraão. E ele começa assim: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Qual é o grande foco dele aqui, quando ele coloca isso? Ele quer mostrar a atuação de Deus independente do templo. É isso que ele está falando. Então, aqui até o versículo número 8, ele vai mostrar que Deus, ele agiu independente de existir um templo ou não, antes do tabernáculo e antes do próprio templo. O templo só vai ser referido lá na frente. Ele quer mostrar que Deus agiu. Por isso mesmo, o tempo inteiro, desde o versículo 2 até o versículo 8, você vai ter Deus sendo o objeto da ação, o sujeito da ação. Ele vai sempre estar agindo. E a primeira coisa que ele coloca, ele chama de o Deus da glória, para mostrar que é o Deus de Israel, o Deus que Israel serve. E esse Deus da glória, ele diz, apareceu a Abraão. Ninguém questionaria isso, ninguém falaria isso. E por que começar por Abraão? Justamente porque todos eles são filhos de Abraão, e eles tinham isso em alta conta. E começando por Abraão, ele mostraria o vínculo que existe entre as crenças e os posicionamentos dele, e as crenças e posicionamentos do próprio Abraão. E que os filhos de Abraão não poderiam se colocar contra o próprio Abraão. Por isso que ele vai até Abraão e saca de lá a história e diz: o Deus da glória apareceu a Abraão. Mas onde foi que ele apareceu? O texto diz: o nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, lá na região de Ur dos Caldeus.
onde hoje, mais ou menos, seria o Iraque. Eles estavam numa região completamente distante, fora da região de Israel, bem longe. Não só isso, as escrituras vai dizer, inclusive, de que eles tinham hábitos idólatras. A família de Abraão tinha hábitos idólatras naquele momento. Então, a primeira informação que nós temos aqui de Estevão é: o Senhor, ele foi buscar Abraão e falou com Abraão, não aqui nessa terra. Não foi a prioridade dele a terra e em seguida conversar com Abraão. Pelo contrário, foi primeiro chamar Abraão. Então ele traz a chamada de Abraão lá nos capítulos 11 e 12 de Gênesis, justamente porque ele quer mostrar que a chamada de Abraão antecede a terra e ao templo. É por isso que o tempo inteiro aqui, nós vamos frisar várias vezes, esse contraste que ele faz. O lugar onde Deus atuou e a terra prometida. O lugar onde Deus atuou e a terra prometida. Olha o contraste. Ele diz assim, Deus da glória apareceu ao nosso pai, Abraão, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Veja, antes de habitar em Harã. Ele está dizendo, olha a distância onde Abraão estava em relação à terra prometida, e que Deus foi lá falar com ele. Deus é onipresente. Deus está em todo lugar. E por isso, não importa onde Abraão estivesse, Deus esteve lá, Deus foi até lá e chamou Abraão de lá. Em seguida, o texto diz que e de lá ele foi para Harã, ou Padã Harã, e disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso aqui é Gênesis 12. O que é que ele está colocando aqui? Deus chamou Abraão. Aqui nós temos alguma distinção com relação a Gênesis lá, e algumas pessoas acham que foi um erro, porque o que ele diz é que Deus chamou Abraão, ainda lá na região da Mesopotâmia, ele veio, e aí depois é que ele foi para Harã, Deus chamou novamente, e aí então ele desce para a região de Canaã. É possível que isso tenha acontecido? Não tem problema nenhum com isso. O Gênesis, ele faz referência específica dessa chamada entre Harã e Canaã, mas nada que impeça, porque naquela época era assim que se entendia, que Deus tinha chamado desde lá. Porque, por qual motivo Abraão, junto com seu pai Tera, teria saído da Mesopotâmia e ido em direção a Canaã? É tanto que o texto nos diz, no versículo 4, que ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e foi ali que o seu pai Tera morreu. Então, de lá foi que Deus o trouxe para esta terra em que vós habitais. Olha o contraste. Esse é o ponto que ele quer colocar. Ele diz, olha, Abraão estava na Mesopotâmia, lá em Ur dos Caldeus. Deus o chamou lá e disse, venha para a terra que eu vou te mostrar. E então ele sai e vai para Harã. Chegando em Harã, o pai dele morreu. Deus de novo diz, larga a tua parentela e vai para Canaã. Ele diz, e aí então, foi aí então que Abraão saiu de lá e veio para a região, para essa terra. Olha a expressão, para esta terra onde vós agora habitais. O que é que Estevão está tentando fazer aqui? Ele está dizendo, no chamado de Deus para Abraão, Deus o encontrou bem longe dessa terra aqui, que nós consideramos santa. Bem longe de Canaã, Deus trouxe Abraão para cá. E veio trazendo desde Ur dos Caldeus, passando por Harã até chegar aqui. Então, Deus, ele não se limita a essa terra aqui. Ele é o Senhor de toda a terra e ele tem controle, inclusive, sobre aquilo que está longe, que foi buscar Abraão de lá para cá. Logo, o chamado de Abraão antecede, inclusive, Canaã. Ele antecede a terra. A terra era somente uma promessa. O Senhor chamou Abraão antes disso. Eu quero que você note que ele está começando a argumentar dizendo, antes de haver um lugar onde adorar, Deus chamou Abraão de um lugar onde ele não era adorado, para um lugar que ele ainda seria adorado, mas que ainda não era uma terra deles. E esse é o segundo aspecto que ele vai colocar. Primeiro, na chamada de Abraão, ele diz, Deus o trouxe de longe para cá, mostrando que a chamada antecede a terra e ao templo. Segundo lugar, ele diz, a promessa de Deus a Abraão antecede também a terra e ao templo. Versículo número 5. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé. Isso aqui ele está fazendo referência a um texto de Isaías. Ele está dizendo,
Abraão andou peregrino nessa terra. Interessante, porque o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 9, vai trazer esse mesmo conceito de Abraão andando peregrino. Eu quero que você saiba que Abraão, ele era um nômade, e como nômade, vivia em tendas, armava aqui, desarmava, armava acolá, tinha rebanhos, então ele ficava levando os rebanhos para onde tinha pastagem e saía pelo mundo solto, não tinha um ponto fixo. Ele sai dos caldeus, vai para Arã, de Arã ele vai para Canaã, e o texto diz, e Deus não deu terra para ele. Qual era a terra que Abraão tinha? Eles não tinham botar um pé. Interessante, a gente brinca lá no interior dizendo que a única terra que tinha era porque tinha debaixo das unhas. Ele não tinha terra. Mas o que, que ele veio? Ele foi fazer em Canaã. O versículo número 5. Ele tinha uma promessa, mas prometeu dar-lhe a posse dela. Vejam que todo aquele território era somente uma promessa, não era dele ainda. Deus não entregou nada a ele. A única parte da terra prometida que Abraão teve foi uma região de algumas pedras, de umas cavernas, na região chamada Macpela, que quando sua esposa morreu, ele queria um lugar para sepultar, ele resolveu comprar, então ele mesmo comprou esse terreno na região de Macpela, onde enterrou a sua esposa Sara. Então veja, o único pedaço de terra que Abraão possuiu foi um pedaço que ele mesmo comprou. O autor dos Hebreus vai dizer que ele almejava uma terra diferente, ele almejava os céus, mas ele não tinha terra, ele não tinha nada palpável, a única coisa que ele tinha era uma promessa. Vejam, Estevão está dizendo, antes da terra havia só uma vocação, Deus vocacionou Abraão de longe e trouxe para cá, mas ele encontrou Abraão longe da terra. Chegando na terra, antes da terra, nós temos somente uma promessa. Não existe nada fixo, não existe nada feito. Abraão nunca teve terra nenhuma. A única coisa que ele possuía era uma promessa. Promessa de uma terra que seria dele, versículo número 5, e seria também da descendência dele. Mas prometeu dar-lhe a posse da terra e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E aqui é fantástico, porque ele diz o que é que fez Abraão se agarrar ali. Ele diz, Abraão tinha coisas que não eram palpáveis. O que que Abraão tinha? Duas promessas. Uma terra que nunca foi dele e um filho que ele ainda não tinha. Deus diz, eu vou dar essa terra a você, a sua descendência, e eu vou dar os seus filhos. Só que Abraão era velho. Nós vamos ver Abraão tendo filho com 100 anos. Então, ele diz, a única coisa que Abraão se agarrou foi promessa. Por isso que Abraão é o pai da fé. Abraão não teve nada. Então, esse negócio de que eu vou crer e vou tomar na mão, é balela, ele diz. O que aconteceu, na verdade, é que Abraão não tinha nada palpável. Só tinha promessas. Só tinha promessas. E ele creu nessas promessas. Creu na promessa de uma terra prometida e creu na promessa de um filho que seria herdeiro dessa terra prometida. Mas não só isso. O texto diz mais do versículo número 6. E andou e falou Deus que sua descendência lhe seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravos e maltratados por 400 anos. Veja, olha o salto que ele deu. Ele vai para Deus falando com Abraão, dizendo, vai vir Abraão para a terra, e que pedaço de terra Abraão vai ter? Nenhum, só promessa. Depois vem Isaac, que pedaço de terra Isaac tem? Nenhum. A única terra que Isaac ainda tem é a terra lá onde a mãe dele foi sepultada, onde ele vai sepultar a mulher também, a esposa também. Jacó, que espaço de terra Jacó vai ter? Jacó voltou rico lá de Labão, então ele tem terra. Ele também não tem terra. Ele também não tem terra. Vejam só, Abraão, Isaac e Jacó não tem terra. 3 gerações sem terra. A única coisa que tem, promessa. A única coisa que tem é promessa. E Deus ainda diz mais. Ele diz assim, e Deus disse que o povo iria ser maltratado por uma nação. Ele não diz qual é a nação, nós sabemos que é o Egito. Há quem diga que ele não diz que é o Egito, porque
havia alguns judeus que eram da região da Alexandria. Então, podia ser que o pessoal ficasse meio chateado. Mas nós sabemos que é o Egito. Ele dizia, eles ficariam escravos lá, sendo maltratados por 400 anos. Ah, mas ele errou, porque não foram 400 anos, foram 430. O tempo inteiro a Bíblia vai arredondar esse número. Então, foram 400 anos. 400 anos. Olha a distância, ele está dizendo. Quanto tempo passou? Quanto tempo passou? E a promessa não tinha sido ainda cumprida. Passou o tempo de Abraão, passou o tempo de Isaac, passou o tempo de Jacó, passaram os 400 anos que o povo esteve no Egito e a promessa ainda não havia sido cumprida. Ele está dizendo, a promessa antecede em muito a terra. A terra é importante. Ele diz, mas a promessa é mais, porque a promessa é muito mais antiga. Veja, a chamada de Abraão é mais antiga, Deus soberano foi buscar Abraão lá no final. Segundo lugar, a promessa de Deus é mais antiga, porque pelo menos foi feita a Abraão, e só depois do cativeiro do Egito foi que ela foi concretizada. Mas a promessa continua no versículo de número 7, quando o Senhor diz assim, e eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos. Deus disse, eu iria julgar o Egito. Ele fez isso, 10 pragas para destruir o Egito, e ainda matou o faraó com todo o exército. E depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Aqui também tem uma referência diferente, porque ele mistura dois textos aqui. Porque sair do lugar e ir até o deserto, ele diz, e o lugar era o Monte Sinai. Eles deveriam adorar no Monte Sinai. E ele diz aqui, iriam para essa terra aqui. Então, o alvo não era o Monte Sinai, o alvo era Jerusalém, era o Monte Sião. Por isso que ele faz essa adaptação aqui. O que é que ele está dizendo? Só depois do povo sair do Egito é que a terra iria ser entregue a eles. Então, a terra é importante. O lugar de adoração é importante. Jerusalém é importante. Mas a promessa é mais importante do que o lugar, do que o templo, porque ela antecede em mais de 400 anos a própria existência da terra. O que ele prova com isso? Ele prova com isso de que o povo não precisou da terra de Jerusalém nem do templo para ser do Senhor. O que nos leva ao terceiro aspecto aqui. Ele disse, o chamado foi anterior à terra, a promessa foi anterior à terra e, principalmente, a aliança foi anterior à terra. Olha aí, versículo 8. Ele faz assim, e então lhe deu a aliança da circuncisão. O que era mais importante? A aliança. A aliança era o que tornava Abraão propriedade do Senhor. Era a aliança que tornava os filhos de Abraão propriedade do Senhor. Era esse acordo feito entre Deus e Abraão que era o mais importante. Ele diz, e essa aliança foi a aliança da circuncisão. Ela tinha um sinal. O sinal de que Deus tinha feito um pacto com Abraão. E diz aí, e assim nasceu Isaac. E Abraão o circuncidou ao 8º dia. E de Isaac veio Jacó. E de Jacó vieram os 12 patriarcas que estão lá no Egito. Ele está dizendo, a aliança é o que nos faz o povo que somos. E a aliança que nos fez o povo que somos, ou seja, a aliança que fez de Abraão um servo do Senhor, a aliança que fez de Isaac um servo do Senhor, que fez de Jacó um servo do Senhor, e os seus 12 filhos, os patriarcas, os servos do Senhor, ele diz, essa aliança de serviço, de santidade e de adoração, antecede a terra, porque só 400 anos depois do cativeiro é que a terra foi entregue, é que nós vamos ter um tabernáculo, é que nós vamos ter uma adoração formal. Logo ele diz, o templo é importante? É. Mas o que aconteceu com todas essas pessoas que viveram antes do templo, antes do tabernáculo? É muita gente, é muito tempo, desde Abraão até a saída do Egito. O que aconteceu com esse povo? Que não tinha uma terra, que não tinha uma cidade santa, que não tinha um templo. Eles não tinham nada disso. Então, eles estão perdidos nesse ponto?
O que Estevão está colocando é as coisas no seu devido lugar. Ele termina dizendo: então nós temos o que é realmente importante, que nós deveríamos focar, e não focar nesses outros pontos que são secundários, porque o próprio Deus mostrou que esses pontos são secundários. O que era secundário aqui? O que não era necessário aqui? Não era necessária a terra. A terra não era necessária. Afinal de contas, Deus não precisou da terra para depois buscar um povo. Ele busca um povo e não entregou a terra por mais de 400 anos. Então ele diz, esse povo todo já notou que a terra é secundário. Primeiro, tem a vocação do Senhor. Mais importante do que a terra é um Deus que é soberano e alcança as pessoas onde elas estão. E que alcança as pessoas, mesmo elas enfiadas na sua idolatria distante do Senhor. Isso não faz diferença. A terra é importante, mas é secundário. Em segundo lugar, nós temos ainda a promessa. E crer na promessa. Logo, a fé é mais importante do que o lugar. Porque Abraão não teve terra, Jacó não teve terra, Isaac não teve terra, o povo todo não teve terra. Mas eles tinham promessa. Abraão só tinha duas promessas. Uma terra prometida e um filho prometido. O filho veio quando ele já estava muito velho, já tinha até desenganado. Tentou ter um filho com a escrava e assim por diante. É tanto que o nome do menino é Isaac, justamente por causa do riso, de achar que ele seria um absurdo ele ter um filho com aquela idade. Mas ele teve um filho e ainda creu na promessa. Andou peregrino, mas creu na promessa. Mais importante do que a terra, que Abraão não teve, era crer na promessa do Senhor. A fé era mais importante do que a terra. Abraão não tinha um tabernáculo para adorar, mas a fé era mais importante do que o tabernáculo. Abraão não tinha pontos fixos de adoração, não tinha um templo, não tinha Jerusalém para adorar. Mas mesmo assim, Abraão tinha uma aliança com Deus, que é o terceiro aspecto. Mais importante do que a terra, era uma aliança. Então o que ele tinha não era um templo, o que ele tinha era uma circuncisão. Um sinal de uma aliança fixa. Não importava o lugar onde Abraão estivesse, ele pertencia ao Senhor. Não importava onde a família de Abraão estivesse, eles pertenciam ao Senhor por causa da aliança. Então, o chamado, a promessa e a aliança antecedem a terra, Jerusalém e o templo. Quem é mais importante dos dois? Quem é mais importante dos dois? O lugar ou esses pactos feitos com Deus? De alguma maneira, Estevão está dizendo com todas as letras para esses homens aqui, vocês estão apegados porque estão dizendo que eu estou blasfemando contra o lugar. Mas vocês sacralizam o lugar em detrimento das coisas realmente importantes. Vocês deveriam pensar nisso. É triste, meus irmãos, mas nós constatamos que nós às vezes fazemos a mesma coisa. Existe uma brincadeira que a gente faz entre os pastores dizendo que é mais fácil mudar a doutrina da igreja do que o horário do culto. Nós sacralizamos os horários de cultos, os lugares, nós não queremos nem pensar em mudar a igreja de lugar, nós sacralizamos o jeito que os cultos são feitos, essa estrutura religiosa que nós montamos ao nosso redor não é má, mas ela é secundária. E nós precisamos entender que a igreja do Senhor não precisa de uma casa para se reunir, não precisa de uma casa bonita e grande para se reunir. Ela não precisa de bancos, ela não precisa de ar-condicionado, ela não precisa de púlpito, ela não precisa de sistema de som, ela não precisa de absolutamente nada disso. Que tudo isso que nós temos são bons, são interessantes, são importantes, mas são secundários. E que nós não podemos sacralizar nada disso. Precisamos de violão? Nós não precisamos de violão, nós não precisamos de bateria, nós não precisamos de teclado, nós não precisamos de ninguém. Precisamos de grupo de louvor? Nós não precisamos de grupo de louvor, nós não precisamos de ninguém que cante bonito, nós não precisamos nada disso. Notou? Nós não precisamos nem de energia elétrica, de água, nós não precisamos de nada disso. Ele diz, a igreja de Cristo precisa compreender de que às vezes nós sacralizamos e tornamos algumas coisas que são importantes para a igreja, mas colocamos essas coisas como se elas fossem mais importantes. Isso é religiosidade falsa. É quando nós colocamos princípios básicos religiosos que deveriam estar lá embaixo, como posições de destaque, e colocamos para secundário aquilo que é realmente importante. O que é importante aqui? É lembrar que o nosso Deus nos alcançou e alcança qualquer um no buraco onde ele se encontre. Não importa onde os homens estejam, afundados em meio à sua idolatria. O nosso Deus é soberano e ele alcança as pessoas lá.
Essa crença deveria nos fazer entender de que não faz a menor diferença onde as pessoas estão e onde o evangelho será pregado, porque o Senhor vai resgatar as pessoas dos mais diferentes lugares. Então, nós não precisamos de um lugar para pregar o evangelho. Nós pregamos o evangelho em todo canto, porque o braço do Senhor alcança pessoas onde Ele quiser. Ele foi buscar Abraão lá na Mesopotâmia e trouxe. Então, Deus alcança onde Ele quiser, porque a vocação do Senhor é mais importante do que o lugar onde as pessoas estão. Além disso, Ele nos mostra que crer no Senhor é mais importante do que essas outras coisas. Que a igreja do Senhor precisa ser formada por crentes, independente do lugar onde esteja. Pode ser que o lugar não seja bom, pode ser que as coisas ao redor sejam meio estranhas, meio a pobreza, mas a fé é o que há de mais importante do povo de Deus. O que une o povo de Deus, meus irmãos, não são programações bonitas, interessantes, organizadas, muito bem montadas. Não são bonitas decorações, belas estruturas de canto, de louvor, de iluminação. O que une o povo de Deus é a fé na promessa. Nós andamos como Abraão, peregrinos aqui na terra. Da mesma maneira, nós esperamos uma cidade celeste que ainda vai vir, mas não temos papel, não temos nada, não temos escritura nas mãos. Nós andamos por fé do mesmo jeito que Abraão. E isso é mais importante do que todas essas outras coisas, que às vezes nós nos agarramos. Mais importante é crer no Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Em último lugar, mais importante é esse compromisso firmado com Deus de adoração, de estarmos sempre firmados nele. Nós temos uma aliança com ele na pessoa de Jesus Cristo. O sangue de Cristo firmou essa nova e viva aliança. Essa aliança é que é importante. Então a igreja precisa priorizar a aliança que temos com o Senhor, a crença na promessa do Senhor e o chamado eficaz que o Senhor gerou em nosso coração. Se isso aconteceu conosco, está aí reunido o povo de Deus. O restante é detalhe. Nós não precisamos de nada mais, de nenhuma dessas outras coisas. Se levantar contra não, porque estão ameaçando a minha igreja. Então, a igreja de Cristo não é ameaçada assim. Mas se tirar o alvará, a gente se reúne nas casas. E se for proibido reunir-se nas casas? A gente se reúne no mato, escondido. Não tem problema. Nós não precisamos de estruturas. Nós só precisamos de sermos chamados pelo Senhor, de crermos da promessa no Senhor e termos uma aliança com o Senhor. É isso que Abraão tinha. Ele não tinha terra, ele não tinha Jerusalém, ele não tinha um templo. Mas ele tinha tudo que ele precisava. Ele tinha tudo que ele precisava. Nós precisamos aprender isso, meus irmãos, para que nós não venhamos a confundir as coisas e achar que determinadas coisas e estruturas da igreja são mais importantes, sistema de governo, coisa desse tipo, são mais importantes do que os princípios básicos da fé. Nós não podemos inverter cada coisa no seu devido lugar. Porque o coração religioso que nós temos vai querer discutir por causa desses detalhes. Vai querer discutir por causa do sistema de governo, vai querer discutir sobre questão de como deve funcionar o púlpito e assim por diante, como é que tem que ser as cadeiras, coisas desse tipo. Essas coisas são importantes, mas são secundárias. O que é mais importante é sermos chamados pelo Senhor, crermos no Senhor e termos aliança com o Senhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a lembrarmos sempre disso. Vamos orar? Senhor meu Deus, graças te rendemos, Senhor, pelo privilégio imenso concedido a nós de fazermos parte do teu povo. O Senhor nos chamou também. Nós que estávamos desgarrados como ovelhas, fomos trazidos para a tua presença. O Senhor nos fez promessas magníficas de salvação eterna e nós nos agarramos completamente a ela. Nessa aliança que temos com o Senhor, te rogamos graça para que nunca venhamos a valorizar muito mais estruturas eclesiásticas do que a fé, o chamado do Senhor e a aliança que nós temos contigo. No nome de Jesus, aqui te pedimos isso. Amém. Muito bem, meus irmãos, pela segunda semana seguida, a gente está com um problema nessa transmissão e ela cai e está dando uma dificuldade. Mas graças a Deus, pelo menos hoje, eu consegui fazer com que a gente voltasse e pelo menos chegaram alguns irmãos aqui. Depois, Adriel, me dá uma mãozinha aí, cola esses dois vídeos num só aí, meu irmão, porque ficou metade lá, metade cá.
Tenta colar de alguma maneira lá, que eu sou muito ignorante com relação a isso, não sei fazer nada. Mas que bom, meus irmãos, ter vocês aqui, cada um de vocês aqui. Muito obrigado pela presença. Fernanda está aqui de novo. Fernanda, obrigado, minha querida. Deus abençoe. Um abraço, teu esposo, por mim. Bogda e Renata estão por aqui. Bogda, meu irmão, obrigado, viu, pelo presente que você mandou. Eu e Josi ficamos muito felizes. Josi amou o mimo dela e nós ficamos muito gratos pelo carinho. Deus abençoe vocês, viu? Janai está por aqui também. Janai, obrigado, Janai, pela presença. Um abraço, meu esposo, por mim. Hélida está por aqui também, junto com o João Fernando. Obrigado, meus irmãos, pela presença. Deus abençoe. Elton também está por aqui. Elton, meu irmão, obrigado. Deus abençoe, meu querido. Quem mais está por aqui? Saulo está aqui. Saulão, um abraço, meu irmão. Um abraço na Cris e nos meninos, por mim também. Jazelma está por aqui também. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Nildo, meu presbítero. Obrigado, meu irmão, pela presença. Deus te dê graça. Douglas Paiva está por aqui também. Obrigado, meu irmão. Valeu. Queridos, é uma alegria sempre podermos estar aqui reunidos para estudar um pouco a palavra do Senhor, mas não esqueça, se você ainda não curtiu o vídeo, mesmo que seja uma descurtida, faz isso para a gente, porque quando você faz isso, você diz para o YouTube, esse vídeo aqui é importante, mostra para outras pessoas, talvez outras pessoas gostem, tá bom assim? Compartilha esse material, coloca lá na sua rede social, joga no WhatsApp, joga no Facebook, joga no Instagram e assim por diante. Compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso aqui. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não se esquece, se inscreve no nosso canal, aciona aquele sininho ali do lado, porque toda vez que nós vamos começar uma live, você vai ter a liberdade de decidir se pode, se quer ou não assistir junto conosco naquela mesma hora. E então pode acontecer como aconteceu hoje, que a gente travou, a gente abriu outro link e os irmãos tinham lá tudo acionado, o link apareceu para eles novamente. Então, não se inscreve lá, não se esquece, se inscreve e aciona lá o sininho. Se você é aqui de Recife, domingo pela manhã, 9h30 da manhã, nós temos culto, seguido de escola dominical, na Igreja do Largo da Paz, e às 6 horas da noite nós teremos culto novamente, se assim o Senhor Deus nos permitir. Nós ficamos por aqui e voltamos, se Deus quiser, próxima quinta-feira, com a graça do Senhor. Muito obrigado. Até lá. Tchau, tchau.